A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem neste momento. Que Deus abençoe ricamente aí o seu coração. Aqui quem vos fala é o pastor Juscelino Amorim, do Ministério Jesus Liberta os Cativos. E nesta semana, meus amados, o Espírito Santo ministrou no meu coração algo tão simples e tão poderoso. E ele pediu para que eu passasse isso para vocês. Que eu creio que você já ouviu falar sobre esse assunto e é importante nós abordarmos ele aqui como eu fui abordado, que é sobre a ansiedade. A ansiedade é algo que a Bíblia, dá muita instrução de como lidar com ela. Porque quando deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, nós só temos problemas. E o Espírito Santo, numa frase tão tremenda, ele disse assim: todas as pessoas que se apoderam de algo que até foi prometido, ou do que aquela pessoa quer, mas antes do tempo determinado, essa pessoa passa por apuros e por muitas dificuldades. Por quê? Porque ainda não é o momento de ter aquilo, que inclusive foi até prometido. Você já recebeu alguma promessa de Deus na sua vida? Ministrada por alguém, uma irmã ou irmão, um pastor, um líder? Eu não duvido, tá? Porque na Bíblia Deus promete, revela sonhos, como tem um caso até mesmo de José, que Deus revelou para ele algo tremendo, mas se eu não me falha a memória, somente depois de 17 anos que aquilo foi ser concluído na vida dele. Então uma coisa é alguém te prometer, uma coisa é você desejar, uma outra coisa é você ter um sonho, você ter um projeto. E uma outra coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, o que você faz de hoje até aquele dia chegar? Se aquilo que você tem para adquirir, ou aquela promessa que foi dada a você, ela vai levar anos, o que você faz nesse tempo? Normalmente, nossa ansiedade quer para ontem, eu quero para agora. E por causa dessa ansiedade, tomamos decisões erradas, compramos o que não devia, gastamos com o que não devia e acabamos nos posicionando de forma errada antes do tempo. E é interessante que o Espírito Santo deu um pequeno exemplo que eu creio que isso abrange o que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma criança de 13 anos, ela está na idade de casar? O que vocês acham? E eu disse para o senhor, não. Ele falou, pois é. Mas a criança de 13 anos já menstruou, ela já é uma mulher, então já tem seus hormônios. E o que o mundo faz? Apresenta para ela tudo aquilo que é contra o tempo dela, ou seja, o casamento. Uma mulher hoje, para casar, normalmente ela casaria depois, muito depois dos seus 21, 22 anos. Normalmente seria essa a idade. Mas com 13 anos, uma criança casar, engravida, então aquilo que seria para 23, 24, 25 anos, ela antecipou. E olha o apuro, olha o prejuízo e olha as dificuldades que aquela jovem de 13 anos agora tem. Ela vai parar muitas coisas, ela vai deixar de fazer muitas coisas, porque vai ter que cuidar da criança, e aquela criança, de vez ser uma bênção para chegar no momento certo, ela acaba sendo até um problema, lamentavelmente. Por quê? Porque aquela mãe de 13 anos ainda não estava pronta, nem madura o suficiente para receber aquilo que Deus tinha preparado para ela e para todas as mulheres no tempo certo. Então esse exemplo foi o único e não necessitou mais de outros para que cada um de nós possamos entender. Você está ansioso por quê? Então veja, se Deus te fez uma promessa, quem é responsável por concluir aquela promessa é aquele que te prometeu. Se é Deus, então Deus é responsável para concluir aquela promessa, assim como ele fez com José do Egito. Vocês sabem bem disso?
Ele deu o sonho, foi Deus que deu, não foi José que, né, quis atrás, correr atrás. Não, ele sonhou. E Deus disse que ele seria governador e que seus irmãos iriam submeter a ele. E isso ocorreu depois de 17 anos, se não me falha a memória. Então o que você faz nesse período até a conclusão da promessa? Ou até a conclusão daquilo que você quer, daqueles seus projetos que você tem em mente, que você precisa ser trabalhado desde agora para alcançá-lo ele daqui a alguns anos. Mas então o que você faz? A ansiedade, meus amados, faz com que você deixe de viver o hoje por causa do amanhã. Porque você fica tão ansioso, tão preocupado e querendo as coisas antes do tempo, que você nem percebe que está ficando doente, não dorme à noite e não vive o hoje. E isso é muito perigoso. Porque no livro de Mateus, capítulo 6, diz assim, versículo 31. Não vos inquieteis, sabe? Fique lá inquieto. Até mesmo com algo básico, dizendo que havemos de comer, que havemos de beber, ou com que havemos de vestir. Isso é algo básico, ok? Aí ele fala, pois todas estas coisas são até os ímpios, os gentios que procuram estão preocupados com isso. Mas o nosso Pai que é celestial, ele sabe que nós necessitamos destas coisas. Então ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas, tá? Não é demais, que as religiões ensinam errado, não é demais, que demais é futuro. Estas é o pronome ali de que ele está citando dentro do contexto, que é comer, beber, vestir. Então estas coisas vos serão acrescentadas. Então hoje você comeu, tomou café, almoçou, jantou, hoje você está vestido. Então amanhã Deus também vai prover, ok? Deus é seu Pai. E olha o versículo 34. Não vos inquieteis, ou não vos andeis ansiosos, né? Pois pelo dia de amanhã, olha o que a Bíblia fala. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí ele diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Por quê? Porque tudo neste mundo é mal, está debaixo de condenação. Então você já tem o mal de hoje. O que a ansiedade faz na sua cabeça e na minha cabeça? Ela faz com que você pegue todo o mal dos outros dias posteriores e traga para agora, porque você está vivendo o amanhã, ansioso pelo que vai acontecer, ansioso porque ainda não tem, ansioso porque ainda não chegou o dia, ansioso porque eu não casei ainda, ansioso porque eu não arrumei emprego, ansioso porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí então, isso vira tanto mal que, se vocês olharem a foto, eu coloquei a foto, a mulher tá lá comendo as unhas, né? E fica uma doença na nossa alma. E nós sabemos que todos nós temos isso no nosso interior, e por isso que Jesus Cristo, ele está aqui, através do Espírito Santo, para nos ajudar, porque na primeira carta de Pedro, capítulo 5, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, olha, lance sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, entenda bem, aleluia, Jesus sabe da nossa ansiedade, ninguém aqui é robô, tá? Quando nós temos uma entrevista, né? Vou fazer uma entrevista para arrumar emprego, eu não durmo à noite. Amado, eu sei que a gente fica preocupado, faz parte, mas nós não podemos deixar que essa ansiedade faça com que a gente não viva o presente. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, queridos, eu também tenho promessa, não é? Todo mundo tem as suas, mas eu tenho falado para minha filha e praticado isso. Quer dizer que por causa de uma promessa, que alguém vai para o exterior, que alguém vai pregar para a multidão, ou que alguém vai ter isso, aquilo outro, e eu sei lá quando isso vai acontecer, glória a Deus, amém, quando eu vim eu recebo, mas eu não posso deixar de viver o hoje por causa do amanhã. Você está perdendo, isso é pecado, tá? Isso é pecado. A Bíblia diz, eu li aqui, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã basta o seu próprio mal, ele vai cuidar de si mesmo, e Deus está cuidando de você, entende? Então o que o Espírito Santo pediu para ministrar hoje, para você, assim como fui ministrado, é que a tua ansiedade,
a tua inquietude, sabe o que está dizendo para Deus? Querido, sem você perceber, você está dizendo para Deus que parece que Deus não é de confiança. Se você está tão preocupado, então parece que Deus está atrasado, Deus está demorando, e Deus não está te ouvindo, então você tem que dar um jeitinho, não é? Que nem Deus prometeu lá para Abraão um filho, e aí ele fala, caramba, sou velho, minha esposa também, e ela ainda é estéril, eu vou dar um jeitinho. E ele foi e deitou com a escrava, e Deus puniu ele ali. Mas por quê? Porque se Deus falou que vai ter um filho, vai ter um filho. Não importa o impossível, meu amado. E eu creio que agora, neste momento, você está dizendo, mas aquilo para mim é impossível, que até foi dito que eu iria ter. Meu querido, você está dizendo então que Deus não é poderoso para te dar aquilo? Entende? Se você crê que Deus é poderoso para te dar aquilo que Ele prometeu, descanse e não perca o presente por causa do futuro. Viva o hoje, desfrute. Hoje é o dia de se alegrar, entende? Hoje é o dia de você se alimentar da palavra, de você orar, de você ser agradecido. Você ainda não tem o que você quer e o que foi te prometido. Mas você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem Deus. Então, em tudo dai graça, seja agradecido. Então, olha o que a ansiedade faz. Sem a gente perceber, olha como Deus vai iluminando. A ansiedade faz a gente ser pessoas que reclamam, ser pessoas que murmuram. A ansiedade faz da gente pessoas feias. A ansiedade faz da gente pessoas amarguradas. A ansiedade leva a pessoa a ter depressão, porque ele, né? E acaba até com as unhas do dedo, né, conforme a foto que eu pus aí para vocês estarem observando que ansiedade, que mal que a ansiedade faz com cada um de nós. Por isso que, queridos, se você ainda não tem ou não recebeu aquilo que tanto você quer e que tanto e que foi prometido, entenda, Deus é Pai. Deus sabe a hora certa de entregar na tua mão o que te foi prometido e do que você precisa. Compreende? Fecho com mais um exemplo. Não se dá um carro para uma criança. Só se dá um carro para um adulto. E ainda com habilitação. Entende? Então não queira algo antes do tempo. Porque o prejudicado sempre será nós mesmos. Outro exemplo, ninguém pode assumir uma empresa, virar um diretor, um gerente de uma empresa, se ele não estiver preparado. Mas todo mundo quer o cargo, quer o salário, quer o valor, quer ganhar bem. Mas isso nunca é de um estalo. Isso é por formação de caráter, de maturidade. É salvação para você mesmo. Quando você tem uma formação, uma educação em tudo aquilo que você está atuando, então naturalmente as coisas acontecem e você está pronto para receber, adquirir e ter aquilo que na qual você tem como objetivo. Por isso, amado, fica aqui essa reflexão para que você entenda uma coisa que o Espírito Santo também tem me falado muito. O mais importante não era adquirir as coisas, mas o mais importante é o quanto você tem aprendido de Deus em todo este trâmite, desde quando entrou um sonho, um projeto e uma promessa até a conquista. O quanto que você aprendeu, o quanto que você dependeu do Senhor Jesus, o quanto que você dependeu do Espírito Santo e o quanto de maturidade você cresceu. Porque, meus queridos, pensam bem, nós vamos morrer, não vamos levar nada. Então não é aquilo que adquirimos, mas é aquilo que nos tornamos, é aquilo que somos. E é isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Dar as coisas, entregar para Deus, nosso Pai, é simples, é tranquilo, é fácil. Mas educar uma pessoa na justiça, na palavra de Deus, no caráter, transformar aquela pessoa em uma pessoa amadurecida,
Esse sim é o grande segredo, e isso sim é o que Deus quer, nos tornar verdadeiros filhos de Deus, sendo pessoas agradecidas desde hoje até quando o Senhor voltar ou até quando nós partirmos. Então não é uma questão do que eu tenho, ou não é uma questão do que eu vou adquirir, é uma questão do que eu sou, como eu reajo e como eu sou hoje no dia a dia. Seja uma pessoa agradecida pelo que tem e confie que no tempo certo Deus vai trazer a você aquilo que foi prometido. E não perca o hoje por causa do amanhã. Não peque. Amém? Então lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Inclusive, por mais que você não perceba, Ele está cuidando de você agora, neste momento. Por isso, tire o coração do amanhã e pense no hoje. Desfrute o hoje. E o amanhã, tudo acontecerá normal. Que Deus te abençoe. Eu fiquei muito descansado com essa ministração que o Espírito Santo colocou no meu coração. E é muito gostoso descansar nos braços de Jesus e entregando para Ele, né, tudo que vem pela frente, tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, divulgue esta mensagem. Você que não tem recebido os meus novos vídeos, se você veja se é inscrito, clique no sininho e em todas. Se mesmo assim ainda você não estava recebendo, cancele a inscrição, se inscreva de imediato e clique no sininho em todas para receber os próximos vídeos, tá bom? Deus te abençoe e não viva mais na ansiedade. Viva na fé, confiando em Deus Pai, porque Ele sim, Ele é Pai. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo áudio ou vídeo em nome de Jesus.